Prazer, eu sou a Marjorie e vou falar sobre conto popular, fábula e nanoconto. Os contos populares são histórias curtas que são propagados e construídos pelo imaginário popular, com histórias que se perpetuam e são enriquecidas ao longo do tempo. Oi, prazer, meu nome é Eduarda. Basicamente, os contos populares possuem objetivos que são desde o simples ato de incentivar a imaginação dos ouvintes ou leitores, até mesmo educando e passando lições práticas e valores que são cultivados por determinada população. Muitos desses contos possuem influência religiosa. Contos populares são narrativas passadas de geração em geração. Eles não têm autor conhecido, cada história é aumentada ou modificada à medida que vai sendo repetida. Autores modernos podem escrever suas próprias versões de conto de fadas e fábulas. Outros contos populares nascidos na tradição oral passaram para os livros. É o caso do conjunto de História das Mil e Uma Noites, repetidas há muitos séculos pelos contadores de histórias do Oriente Médio e de regiões vizinhas. Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegria, tristezas, animais e seres mágicos, satíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Os mitos são parecidos com os contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os membros da mesma cultura têm sobre a vida. Diferentes culturas contam histórias diferentes. Contudo, os mesmos temas surgem em contos populares e lugares distantes. Os contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. É o caso das histórias do personagem Pedro Malassartes, um astuto herói popular cheio de artimanhas. Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. As histórias do Boto, do Iara, do Curupira, do Saci, do Cobra-Narato e do Menino do Pasteiro são só alguns exemplos. A fábula é um texto basicamente ficcional, cujo personagens, na maioria das vezes, são animais. Outras características desse gênero é que quase sempre apresentam um ensinamento moral fazendo alusão a comportamentos humanos, por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Dessa forma, os animais metaforizados a partir das condutas humanas apresentam nossa virtude ou vícios. A fábula apresenta um fundo moral e geralmente é utilizada com fins educativos. A moral das fábulas adquiriu vida própria, transformando-se em provérbios, frases prontas, vindas do conhecimento popular, transmitidas de boca em boca e se encerrando em um certo ensinamento sobre algum aspecto da vida. A importância das fábulas na formação moral das sociedades é tamanha que, na Idade Média, as lições morais dos textos eram copiadas com letras vermelhas ou douradas para dar destaque a um comportamento errado ou correto. Características da fábula. A fábula configura uma estrutura que precisa apresentar o processo de fabulação ou afabulação, ou seja, a manifestação de moral que o texto quer transmitir. Para que esse efeito seja bem estabelecido, a fábula possui algumas características relevantes. A narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Pode ter temáticas múltiplas, exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. A manifestação de personagens, tipo, pois os personagens representam atitudes em conjunto de pessoas. Exemplo, a formiga pode representar pessoas trabalhadoras, a cigarra pode representar as pessoas irresponsáveis, etc. Há uma lição de moral no final da história. Estruturas da fábula. Embora a fábula transite pelos gêneros literários, trata-se de um texto curto em que os personagens estabelecem uma reflexão acerca de um assunto moral. Pode utilizar-se de diversas figuras da linguagem, no entanto, é preciso sempre escolher personagens inanimados ou animais para nortear o enredo.
Veja os elementos principais da estrutura de uma fábula. Narrador, em primeira pessoa ou terceira pessoa. A manifestação de narrador em terceira pessoa costuma ser mais comum. Personagens, animais com comportamentos humanos, ou seja, antropomorfização. Tempo e espaço. Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico. O espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques, etc. Moral. A fábula pode ser estruturada em uma prosa ou em verso, mas lembre-se, é preciso apresentar uma moral explícita ou implícita. O que é nanoconto? Nanoconto é uma narrativa breve e concisa que possui um número limitado, porém não rígido, de letras. É uma espécie de conto muito pequena, onde o mais importante da escrita não é mostrar, mas sim sugerir, deixando que o leitor visualize possibilidade de preenchimento da narrativa e busque imaginar a história por trás da breve descrição. Por possuir uma característica de microtexto, é uma das formas de comunicação ligada às novas tecnologias de informação e comunicação. Iniciamos um processo de pesquisa de nanoconto, contida nas mensagens de celular das pessoas comuns. Nosso interesse é identificar a poesia das mensagens nanocontos trocadas diariamente através de celular. O primeiro contato aconteceu no centro de Itajaí em meados de maio, onde algumas pessoas foram abordadas na rua e outras apresentaram espontaneamente seus celulares para identificar os seus nanocontos, todas unidas de um certo estranhamento diante do seu pedido de verificação das mensagens. O exemplo clássico de nanoconto é este, intitulado O Dinossauro, de autoria do escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Percebam que, embora breve e consigo, encerra a expressiva narrativa e produz no leitor um efeito de profundo estranhamento.